Muito bem, podemos dar o início aí, tá? Dando continuidade a esse projeto, esse curso de treinamento de líderes. Hoje é o segundo evento e nós alteramos a data em função de compromissos e o doutor Eugênio também estava com dificuldades naquele dia. Então, doutor Eugênio, por favor. Então, tá bom. Boa noite a todos. Boa noite, Nerlando, doutor Macedo, né? Beatriz, Christian, o José, Plínio e o Gilberto, e a Cristina, né? São todos aqui os presentes e a Jaqueline que está nos assessorando. Bom, realmente é um prazer. Eu acho que no lançamento desse programa, nós fizemos diretamente da Associação Médica. Eu estava dentro de uma sala de aula e nós optamos agora por fazer online mesmo, né? Diretamente. Estou aqui na minha casa e funciona muito bem, né? Eu tenho dado aulas online direto. Assim, a gente imaginava que isso seria alguma coisa que duraria durante a pandemia, mas não se tornou realidade, né? Hoje eu dou aula na FIA em São Paulo e quando estou em São Paulo eu posso dar aula presencial, né? Então eu vou até lá na escola e quando eu entro na sala de aula tem câmeras apontadas para mim e meia dúzia de alunos, os outros estão todos em casa, né? Principalmente São Paulo, que é uma cidade que tem dificuldades imensas de locomoção, né? Tudo longe e tal, as pessoas preferem ficar em casa e já está bastante demonstrado assim, que a educação online funciona muito bem, né? Bom, só o doutor Nerlan falou que nós estamos num treinamento de liderança e eu, pessoalmente, prefiro usar, Nerlan, a expressão encontro de líderes, né? Porque todos os que estão aqui Tá saindo participando aqui. do encontro são líderes, né? Estão ocupando cargos de liderança importantes, são presidentes das suas regionais, futuros presidentes, vice-presidentes, diretores, enfim. Então, é um momento em que a gente se encontra para discutir os temas ligados à liderança, desde as suas competências, das qualidades que o líder deve ter, aquilo que na aula passada nós chamamos de atributos, né? As prerrogativas, né? As prerrogativas seriam as vantagens que cada um de nós tem, pessoal, né? Pessoal ou profissionalmente, assumindo um cargo de liderança, mas também o outro lado, que são os encargos, né? Os encargos, as agruras, as responsabilidades e assim por diante. Então, na semana passada, eu abordei exatamente este assunto, né? Depois eu abri a palavra para que todos se manifestassem. Foi muito rica aquela discussão. Eu espero que hoje aconteça exatamente a mesma coisa. Se a minha proposta, não sei se vocês concordam, uma vez que é um encontro de líderes, é que eu traga um tema muito mais a título de provocação do que de aula, né? Claro que tem alguns conceitos, a organização de alguns conceitos, que são organizações acadêmicas, e todos nós poderíamos nos valer disso. Mas, aí, em cima disso, eu queria propor que houvesse sempre uma discussão, com a manifestação de todos, afinal de contas, todos aqui são líderes em suas regionais, são líderes na sua profissão, né? A gente falou muito sobre o fato de que o médico é um líder natural, né? Ele lidera a sua equipe, lidera o seu paciente para o tratamento, lidera a família do paciente, lidera a própria sociedade, porque sempre que alguém sabe que você é médico, acaba surgindo uma pergunta, né? Os jornalistas, né? Todo mundo aqui deu entrevista durante a pandemia, ou foi consultado durante a pandemia por um vizinho, por um parente. Então, isso são atos de liderança, porque o ato de liderança é você influenciar de alguma maneira a vida do outro, né? O comportamento do outro, influenciando, evidentemente, para melhor. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui, né, um- trazer uma pequena apresentação, né, que deve estar já aparecendo. Eu não conheço muito bem o Zoom, eu estou mais acostumado a usar o Meet. Não sei se vocês estão vendo alguma coisa ou não. Não, Não, né? não. Não. Então, tá bom. Para falar, tem que ligar o microfone. Agora sim. Agora apareceu, né? Eu vou pôr no modo apresentação.
Agora Aí apareceu. apareceu esse triângulo, né? Esse triângulo eu já tinha trazido naquele nosso primeiro encontro. Eu não sei se todos os que estão assistindo hoje estiveram no primeiro encontro, né? Provavelmente sim, né? A Beatriz está dizendo que ela não esteve, né? Então, basicamente, esse triângulo aqui, essa figura geométrica, ela representa aquilo que nós chamamos de atributos da liderança. Atributo é uma qualidade, uma característica que alguém tem que o identifica como tal coisa. Assim como nós identificamos um policial porque ele está vestido de uniforme, assim como você é identificado como médico porque está com o avental de médico, com o estetoscópio no pescoço, caminhando no corredor do hospital, nós somos identificados. Então, da mesma forma, o líder também tem alguns atributos que fazem com que as pessoas o identifiquem. Agora, é claro que esses atributos não são externos, né? Não são estereótipos, não é o aspecto físico, não é a altura, não é a roupa que está vestindo, né? Não é nem sequer a escrivaninha que está usando, né? Nem o líder é o nosso comportamento, né? Acima de tudo, liderança é comportamento. E eu coloquei essa imagem, né, essa imagem que tem três vértices, né, ou três lados, né, o triângulo, porque são três os atributos, né? Então nós já falamos sobre isso na primeira aula. Eu vou passar aqui rapidamente e daí vou começar a aprofundar cada um desses temas. Primeiro, nós falamos sobre a importância da missão, né, porque liderar significa conduzir pessoas em direção a um objetivo, né? E esse objetivo tem que ser compartilhado com todos, e todos estão irmanados né, em atingir o objetivo definido por essa missão. E esse objetivo, essa missão, digamos assim, pode ser, por exemplo, uma grande causa, não é? Como, sei lá, acabar com a esquistossomose, né? Coisa que já aconteceu, né? Acabar com a fome no Brasil, essas coisas assim, que são causas, né? Como pode ser uma missão mais objetiva, mais direta, em prazo mais curto, né? Nós temos a missão de fazer essa cirurgia, né? De retirar, fazer uma apendicectomia, retirar o apêndice e devolver a saúde para esse paciente. Isso é uma missão, né? Então, você, no centro cirúrgico, você lidera a sua equipe em direção a essa missão. Então, assim, o líder está sempre falando sobre missões, e uma coisa importante é que ele sempre consegue, ele busca, né, conectar as tarefas do cotidiano, né, as tarefas mais simples, com alguma coisa maior, com alguma missão maior, né? Então, precisamos diminuir a infecção hospitalar. Eu me lembro muito bem quando foi criado o dia da lavagem de mãos, né? Surgiram cartazes nos hospitais: lave a mão, lave a mão, lave a mão, e a gente insistia, a gente no centro cirúrgico se lavava várias vezes, insistia que as enfermeiras lavassem a mão, que os atendentes, que os visitantes, todo mundo lavando a mão. Então, lavar a mão é uma tarefa banal, né? Mas ela está ligada com alguma coisa grande, que é combater a infecção hospitalar. Entendeu? Então, essa conexão de uma coisa simples, que pode ser técnica, pode ser comportamental, com alguma coisa maior, é que o identifica, né, a liderança baseada em uma missão, né? Então, essa é a primeira característica. Não há líder que não tenha uma missão. A segunda característica são as competências, né? Lembrando que competência é uma capacidade que a pessoa tem de realizar um trabalho qualquer, né? Então, você faz residência em cirurgia vascular, você desenvolve a competência para diagnosticar problemas vasculares e para resolvê-los, para fazer cirurgia e assim por diante, né? Os médicos atravessam a vida fazendo cursos de aprimoramento, né, de aperfeiçoamento, desenvolvendo competências, novas competências o tempo todo. E no caso da liderança, também existem competências que são próprias, assim como tem a competência do cirurgião e a competência do cozinheiro, a competência do piloto de avião. Existem competências que são do líder, né, e que normalmente são deixadas de lado porque as pessoas, né, as empresas principalmente, não se dão conta disso e acabam colocando na liderança de uma equipe ou de uma organização alguém que demonstrou um outro tipo de competência. Então, para usar assim, uma visão muito simplista, assim, um excelente médico, um grande cirurgião, não será necessariamente o melhor diretor do hospital, né? Porque ao liderar o hospital, ao dirigir o hospital, ele tem que liderar muitas pessoas. Ele não pode liderar pessoas com competência de cirurgião, né? Ele precisa de competência de líder,
né? E essas competências é o que nós vamos precisar, digamos assim, estressar um pouquinho aqui, nos aprofundar nelas, e assim, a minha expectativa é que cada um faça uma autoanálise com relação a essas competências, se tem ou não tem, se precisa desenvolver, assim por diante. Sempre lembrando que são dois tipos de competências, por isso tem duas figurinhas ali, né? Tem umas engrenagens e umas pessoas, porque as competências se dividem nesses dois tipos, né? Temos as competências hard, que estão mais ligadas realmente à engrenagem, né? Que são as competências de gestão, de organização, de método, de planejamento, né? Definição de objetivos, né? Planejamento, verificação se existem as competências necessárias nas pessoas para que esse objetivo seja atingido. Então, tudo que é mais hard, né? Mais voltado ao negócio. E as competências chamadas soft são as competências também chamadas de competências humanas, né? São as competências de relações humanas, na verdade, né? Nós já vamos ver aí quais são algumas delas. E o terceiro tipo, né, o terceiro atributo, eu coloquei aí um homem dentro de um círculo, né, para lembrar que é a sua integralidade, né, aquilo que a gente poderia chamar simplesmente de caráter, né? O líder precisa ser admirado por seus liderados, né, admirado por todas as pessoas que ele, de alguma forma, vai interferir na vida delas, sejam internas, né, que a sua equipe com quem você trabalha, seja o cliente que está lá fora, né? No nosso caso aqui, o paciente. Quer dizer, nós precisamos ser admirados, né? E a admiração, ela vem mas muito mais do caráter da pessoa do que das competências, por exemplo, né? As competências fazem com que a gente até tenha uma certa confiança, né? Fulano tem competência de cirurgião, então eu confio nele, né? Mas a admiração mesmo vem da pessoa, né? Quantas vezes nós já ouvimos falar nisso, né? O fulano é um ótimo médico, mas é uma pessoa que tem um caráter questionável, né? Então, né, às vezes até comete alguns desvios éticos ou frauda, né? Ou, sei lá, trata mal a sua equipe, né? Mas é um bom cirurgião, né? Um bom cirurgião. Mas hoje não é mais suficiente isso, né? É necessário, assim, como o mercado, digamos assim, está muito competitivo, né? Tem um médico que é um ótimo cirurgião, mas é uma péssima pessoa. Ok, tem um outro médico que é igualmente um bom cirurgião e uma boa pessoa. Então, eu prefiro esse aqui. Antigamente eu não tinha, né? Antigamente eu tinha que me contentar com esse aqui. Então, o caráter, né? Assim, as coisas que caracterizam aquilo que nós de fato somos, né? O homem, né? Ou a mulher por trás do líder. Bom, então seria basicamente, né, para responder essas perguntas aqui, para onde nós vamos, né, que é a missão, né, como é que nós vamos lá, que seriam as competências hard, né, a estratégia, quais são as ferramentas, etc. Com quem que nós vamos, né, quem que vai fazer parte da nossa equipe, e por que que você deve ir comigo, por que que você deve me seguir, né? Por que que eu posso ser o teu líder? Por que que você vai me aceitar como líder? Ou por que que eu vou aceitar você como líder? Então, são aquele triângulo responde a essas quatro perguntas básicas que qualquer pessoa faz o tempo todo, mesmo sem perceber. Então, agora eu só queria passar rapidamente sobre cada um deles, né? Colocando cada um dos quatro atributos, né? O três, porque um se divide em dois, e colocando quatro características destes atributos, né? Então, por que que a missão é importante? Ora, porque a missão é isso aqui, né? É visão de futuro, né? O líder tem sempre essa conexão com o futuro, sempre tem. Pode ver, o líder está sempre desejando alguma coisa que não existe, né? Tem uma expressão que vem do mundo da pedagogia, que era muito usada pelo Paulo Freire, que é muito criticado por ter sido de esquerda, mas que tinha visões pedagógicas interessantes. Ele falava muito sobre a questão do inédito viável, né? Inédito viável é uma expressão que eu gosto muito, porque inédito é uma coisa que não existe, né? Então, seria uma utopia, digamos assim. Mas, na realidade, a utopia, a expressão utopia, né, que foi criada por um escritor inglês chamado Thomas Moros, né, que escreveu, né, um livro chamado Utopia, que, na verdade, é baseado na República de Platão, né?
A República de Platão criava, né, uma ideia assim, de uma sociedade perfeita. E o livro Utopia, do Thomas Moros, também é assim. Ele imagina uma ilha, né, uma ilha onde tudo funciona, onde existe justiça, onde existe paz, onde existe fartura, onde existe respeito, onde existe felicidade, né? E aí ele fala lá no livro Utopia que, para isso, nós precisaríamos de líderes, né, que conduzissem as pessoas em direção à construção da realidade dessa ilha. Exatamente uma coisa que o Platão fez lá no seu livro A República, né? Então, a utopia é uma coisa que não existe. Agora, a rigor, utopia significa uma coisa que não existe ainda. Porque se ela não existe e não existe chance que ela venha a existir, ela não se chamaria utopia, ela se chamaria atopia, né? Atopia, lugar não, lugar que não existe e não vai existir. Agora, a utopia é uma possibilidade, né? Então é a expressão da pedagogia, o inédito viável, né? Inédito, uma coisa que não existe, que será novo, mas é viável, né? Não estou sonhando aqui, não estou delirando, criando uma ideia que é impossível ou quase impossível ou extremamente improvável ou cujo custo seria tão grande que não compensaria o resultado, né? Então o líder trabalha muito com isso, né? Sempre uma visão de futuro de o que nós vamos fazer, o que nós vamos construir, né? Quais são os planos que a gente tem, né? O Nerlan assumiu a presidência da Associação Médica, né? Há 6 anos, né, Nerlan? E aí tinha um projeto, né? Aliás, tinha vários projetos, né? Algumas coisas, mais de 6, né? Algumas coisas que algumas pessoas diziam, não, isso é impossível. Não, é impossível por enquanto, né? Mas vamos trabalhar, vamos realizar, né? Aliás, o Nerlan, na semana que vem, vai estar entregando mais uma obra que é lá a sala de multimídia, né? Que é uma ação da Associação Médica com a UCAMP, né, que é a Universidade Corporativa da Associação Médica. São realizações, são projetos, que num dado momento parece uma utopia, mas é uma utopia viável, né? Viável. Então, essa é a visão de futuro. Não existe líder que não fale sobre o futuro, né? Nós vamos sair daqui e vamos para uma situação melhor do que estamos hoje. Isso identifica o líder, né? E isso é o que dá direcionamento. Isso é o que dirige as pessoas. Quer dizer, para onde que eu vou? Né? Para onde que eu vou? Em que direção eu vou caminhar? Né? Em que direção eu vou organizar o meu trabalho? E assim por diante. É a visão de futuro que dá direcionamento. Também dá significado, né? Hoje fala-se muito em significado e propósito, né? As pessoas buscam o propósito da vida, né? Aliás, isso é uma necessidade humana. Não sei se vocês já se debruçaram sobre isso, mas o ser humano é um animal que se difere dos outros por alguns motivos. Um dos motivos é que ele passa a vida procurando o propósito da sua vida, né? Quer dizer, por que eu existo? Né? Para que eu existo? Qual é a minha missão? Né? Existem os céticos, né? Entre os filósofos, você vai encontrar, por exemplo, Pondé, que é um filósofo bastante conhecido, contemporâneo, e ele insiste que a vida não tem propósito nenhum, né? Que a vida é você viver. É você viver, você se divertir, você ter bons momentos, né? Você aproveitar a vida ao máximo possível, né? E outros não conseguem ficar nisso, né? Precisa de outro tipo de propósito, né? De alguma forma, deixar a sua pegada nesse planeta, né? Deixar o planeta melhor do que era quando você chegou nele, né? Então, as pessoas procuram isso. E a maioria não encontra, né? Uma coisa engraçada isso, que a maioria não encontra. E muitas vezes, a pessoa que encontra, ela foi ajudada, digamos assim, recebeu o apoio, a visão, a palavra, o estímulo de alguém, né? De outra pessoa. Essa outra pessoa foi um líder na vida desta, né? Então, os líderes são esses, que dão propósito para a existência das pessoas, se não a existência como um todo, pelo menos a existência no mundo do trabalho. Tá bom? Isso é missão, né? Eu gosto muito do livro Alice, né? Porque tem aquela famosa frase que o gato diz para ela, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Ela está querendo sair do País das Maravilhas, não sabe por onde, daí ela pergunta para o gato diz assim, bom, depende para onde você quer ir.
Eu não sei, só sei que quero sair daqui. Então, qualquer caminho serve. Então, é interessante isso, Lewis Carroll, né, que é o autor, que, na verdade, esse livro não é um livro para criança, não. Um livro de filosofia, um livro duro, um livro extremamente lógico também, porque o Lewis Carroll era professor de lógica matemática, né? As competências hard, né, como eu falei, são aquelas mais ligadas ao cotidiano daquilo que você faz, né, ao negócio, digamos assim, né, ao nosso trabalho propriamente dito. E os 4 temas centrais aqui das competências hard são essas aqui, né? Quer dizer, domínio técnico, é você dominar, né, você saber o que está acontecendo, né, você ser da área, digamos assim, né, você saber jogar, né, você ter um controle do contexto, né, que tem a ver muito com gestão, né? Isso é uma coisa muito importante para quem ocupa cargos de liderança, né? Veja, é mais importante para o líder que ocupa um cargo de liderança do que para o líder informal, aquele que não ocupa cargo de liderança, porque eles existem, sabe muito bem que eles existem. Às vezes, quem está ocupando um cargo de liderança não é um líder, né? Não se manifesta como líder, mas está ocupando aquele cargo. Para ele é extremamente importante o controle do contexto, que é você saber o que está acontecendo e controlar. Controlar as finanças, controlar os processos, né? Controlar o trabalho das pessoas, controlar os resultados, controlar os indicadores, né? Ter uma visão. O que está acontecendo? Nós estamos tendo lucro, estamos tendo prejuízo, né? Por que estamos tendo prejuízo? Aonde que estamos perdendo dinheiro? Né? Tudo isso é controle, é controle. Veja, eu estou falando de controle do contexto, não estou falando de controle das pessoas. Isso a gente vai falar daqui a pouco. O terceiro, a visão sistêmica. Isso é essencial, né? O líder é aquele sujeito que tem uma visão macro, tem uma visão do conjunto, né? Então, você preside uma associação médica de uma determinada regional, você tem que ter uma visão da sua regional, né? Da questão da saúde, dos hospitais públicos, do serviço, dos hospitais privados, do serviço público, de como é que as prefeituras agem, quais são as doenças principais endêmicas na população, né? Qual é a relação que isso tem com a política fiscal, com a política financeira do município, com o Ministério da Saúde. Quer dizer, uma visão mais macro, né? Assim, que quem não é líder não precisa ter, né? Porque quem não é líder está fazendo aquele trabalho ali, aquele trabalho focado, né? Então, ele muitas vezes não percebe, não tem mesmo que perceber, que esse trabalho tem uma profunda relação com o resto, né? Com o mundo, né? O que nós temos a ver com a inteligência artificial, né? Já tivemos eventos na Associação Médica sobre inteligência artificial, né? O Gilberto Minguetti, né? que é um grande imaginologista, né? E neurologista, deu uma palestra, falou sobre os temas ligados. Será que a inteligência artificial está interferindo na nossa vida, no nosso trabalho, na maneira como nós praticamos a medicina, ou como dirigimos a associação médica, né? Então, tudo isso faz parte da visão sistêmica. E, por último, o pensamento estratégico, que é uma necessidade absoluta, sabe? Eu não consigo imaginar o exercício da liderança sem pensamento estratégico. O que é pensamento estratégico? É a conexão entre o presente e o futuro, né? É a conciliação entre a realidade presente e o futuro desejado, né? No slide anterior, eu falei que o líder tem forte conexão com o futuro, mas ele também tem uma visão, né? Tem uma visão sistêmica que tem controle do contexto atual, né? Então, isso é o que a gente chama de A seta B, né? Eu estou no ponto A e quero ir para o ponto B, e a seta que está no meio é o plano, né? O ponto A é a realidade que eu tenho agora, o ponto B é a realidade que eu quero construir, e o plano está no meio, né? Aquela setinha. Uma coisa interessante é que eu participei já de muitas reuniões de planejamento estratégico, né, de grandes empresas, né, durante muito tempo. Esse era meu trabalho. E eu tive a percepção de que as empresas, que são nada mais do que reflexo dos seus dirigentes, têm uma facilidade maior de falar sobre o futuro do que analisar o presente. Entendeu? Não sei se eu me fiz claro. Né? E aí, qual é o teu plano? Não, meu plano é o seguinte: nós vamos fazer isso aqui, vamos construir um hospital, vamos
diminuir a taxa de infecção gastrointestinal aqui no município, não sei o quê, plano, tudo no futuro, né? Mas você não fala muito sobre a realidade presente, e aí também fica difícil, porque, veja, assim como eu falei agora há pouco, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, não é? Eu diria, se você não sabe aonde está, não tem como você fazer um plano para chegar onde você quer. Né? O piloto do avião, na hora que assume lá o comando do avião e faz o plano de voo dele, começa pela definição de onde ele está. Qual é a latitude e a longitude exatas do avião deste aeroporto, né? E aí depois eu defino a latitude e a longitude do local de onde eu quero ir. Mas se eu não definir bem aonde eu estou agora, eu não consigo ir para lugar nenhum, né? Se eu quero ir para São Paulo, tenho que ir para o norte ou para o sul? Depende. Se você está em Curitiba, vai para o norte. Se está no Rio de Janeiro, vai para o sul. Então, depende de onde você está. Então, isso aqui nós vamos... Eu quero esclarecer o seguinte. Cada um destes tópicos aqui, que fazem parte do grupo das características, né, dos atributos, cada um deles vai ser objeto de um aprofundamento. Né? Nós vamos falar muito sobre estratégia aqui. Estratégia tem muita teoria, tem muita ferramenta para ser usada em estratégia, né? Seja a estratégia da criação, né? da fundação de um hospital, seja a estratégia de eu me preparar para fazer um churrasco, né? No final de semana, né? Aonde que vai ser, Nelan, que você falou? Que nós iremos para o churrasco? Em Irati, né? Não, não era. Bom, Nerlan acho que não está compreendendo a minha pergunta, porque no começo você falou Acho que que ele nós íamos falou comer um porco no União da rolê. Vitória. União da Vitória, exatamente. Isso. União da Vitória. Né? Então, para que a gente tenha um churrasco em União da Vitória, não precisa de um planejamento para isso. Né? Tem que saber quantas pessoas vão, tem que saber como é que vai estar o tempo, né? Quem está aqui indo para lá, como é que vai se locomover. Né? Então, tudo isso é estratégia. Né? A gente não percebe, mas a gente pratica estratégia todos os dias. Né? E os líderes pensam estrategicamente. Né? Vamos voltar a esse tema, porque é muito profundo a gente entender estratégia. Né? Esse aqui é um livro que eu gosto muito, O Verdadeiro Poder, né? Práticas de gestão que conduzem a resultados revolucionários, Falcone é o maior consultor de empresas que nós temos no Brasil, e ele fala muito, liderança é poder, mas o poder está o verdadeiro poder vem da capacidade de gestão, né, de organização, de método e tudo mais. Bom, e aí tem as competências soft, né, que é outro tipo de competência, que complementam as competências hard. Então, vocês vejam que o que eu estou procurando fazer aqui é uma espécie de uma desmistificação também, porque sempre que se fala em liderança, né, fazer um curso de liderança, a maioria dos cursos de liderança que estão disponíveis por aí hoje, confundem liderança com gestão de pessoas. Né? No entanto, não é a mesma coisa. Quer dizer, a gestão de pessoas faz parte da liderança. É isso aqui, ó, é isso que está aparecendo aqui, são as chamadas competências soft. Competências soft são as competências de gestão de pessoas. Agora, tem outras competências, né? Então, não é porque você é um cara legal, que se dá bem com as pessoas, que as pessoas, né, te obedecem até, mas se você não souber exatamente para onde quer ir, onde é que você está, quais são as ferramentas, quais são os recursos, né, não tiver um projeto de futuro, uma visão de futuro, você não consegue integrar essas pessoas. Né? Então, é uma parte, mas é uma parte complexa, claro, nós temos que avaliar com cuidado, né? Mas é uma parte. Né? E aí, as 4 partes essenciais aí das competências soft são essas daqui, né? Sociabilização, comunicação, comando e inspiração. Né? Sociabilização nada mais é do que a tua disposição de estar com pessoas. Né? Tem gente que gosta de estar entre pessoas, tem gente que não gosta. Né? Tem gente que não gosta. Eu tive um colega neurocirurgião que ele disse assim, olha, para mim, eu gosto do meu paciente dormindo. Eu não gosto muito de conversar com ele depois da cirurgia, não gosto muito
de confortar a família. Não gosto, mas o negócio é operar, né? Tudo bem, é o seu jeito, o seu estilo, né? Mas quando a gente fala do exercício da liderança, quem lidera, lidera pessoas. Portanto, a gente tem que se sentir bem entre pessoas. Não estou dizendo que você tem que amar a sua equipe ou achar que a sua equipe é a sua família, porque não é. Família é uma coisa, equipe de trabalho é outra. Tem alguns elementos que são comuns, mas não é a mesma coisa, né? Mas sentir-se bem, né? Gostar de estar entre pessoas. Isso é uma característica, uma competência soft da liderança, né? O segundo ponto é a comunicação. Eu até seria um pouco radical com relação a isto, porque eu vou dizer a vocês que não há um bom líder que não se comunique bem, né? Há cursos específicos para falar sobre isso, né? Sobre como é que eu melhoro a minha comunicação, porque eu não quero dizer que você tenha que ser um orador de massas, não é isso, né? Até, sabe, até não é necessário, até bom que não seja. A gente sabe que muitos grandes oradores de massa se transformaram em líderes populistas, né? E criaram governos populistas. A gente sabe muito bem disso, né? Porque, pá, não, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, opa, estou com vocês. A gente sabe muito bem, já vimos esse filme mais de uma vez, e não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a comunicação é deixar claro o que você está pensando e o que você está sentindo. Basicamente isso. É ter a capacidade de deixar claro, né? Não tem nada pior do que você trabalhar com um chefe que você não sabe o que está passando na cabeça dele. Eu acho que todo mundo já passou aqui por essa experiência. Você não sabe se ele está agradando, se não está agradando, se ele está feliz com você, se não está, se está satisfeito com o seu trabalho, não está. Então, sabe, tem que aprender a se comunicar, a exercitar, né, a capacidade de deixar claro o que você pensa, o que você sente, e também, atenção, isso é muito importante, a capacidade de ouvir, parar e prestar atenção naquilo que o outro está falando. Voltaremos a esse tema, dada a sua importância. E depois as outras duas palavras aí, que são comando e inspiração, eu falo sobre as duas juntas, porque eu vejo que elas, no dia a dia, elas oscilam um pouco, né, com a sua equipe, né? Tem momentos que você inspira, que você fala do sonho, né, que você enaltece o valor humano da equipe, né, que você contamina as pessoas com uma ideia, que você valoriza o trabalho das pessoas, que você diz para todo mundo que ele é legal, né? Então, isso seria parte de inspiração, né? Nós conhecemos líderes inspiracionais, né? Você está perto dele, você quer ir com ele, porque ele te inspira, né? Com as ideias dele, com as propostas, enfim. Agora, tem momentos em que isso não é possível, né? Tem momentos em que você não tem que ficar conversando muito, não tem que ficar motivando as pessoas, inspirando, nem passando a mão na cabeça. Tem momentos que você tem que comandar, você tem que dar ordem e pronto, né? Daí vem aquela história de, né, as pessoas obedecem porque têm juízo, né? Você manda porque tem poder e as pessoas obedecem porque têm juízo, né? É isso aí. Quer dizer, ó, agora vai ser feito assim, do jeito que eu quero. Entendeu? É necessário, nós fazemos isso com os nossos filhos em casa. Tem uma hora que se para de conversar com ele e manda ele fazer e pronto. Né? Para, né? Senta aí e faz a lição. Come direito, faça isso, levante, vai tomar banho. Enfim, todo mundo passou por isso, né? Então, nós oscilamos entre o comando e a inspiração, e essa arte de oscilar, né, de mesclar, né, comando com inspiração, é uma arte bacana. Às vezes um pouco difícil, mas é exercício, gente. Tudo é exercício, que nem ir para a academia, né? E por último, né, esse aqui é um livro meu, né, com gente é diferente, voltarei a falar sobre esse livro na aula específica. E aí eu falo sobre o caráter, né, que eu já abordei no começo, que é isso aqui, né? Quer dizer, a gente quer, a gente pode confiar numa pessoa por sua competência técnica, mas a gente admira a pessoa por seu caráter, né? E é muito bom quando o líder consegue, de seus liderados, três sentimentos, três emoções. Primeiro é a admiração, segundo é o respeito e terceiro é a confiança. Que, aliás, isso aí é essencial, pense um pouco, até para um casamento.
né, você, né, o seu parceiro, sua parceira, entre os dois tem que haver isso aqui. Tem que haver admiração, tem que haver respeito, tem que haver confiança. Acabou um deles, pode crer que não sustenta esse tripé do casamento. Né? Então, todas as relações, amizades, né, relações de trabalho, né, e a liderança acima de tudo. Então, veja bem, integridade, né, ser íntegro, ter coerência, né, não ter um discurso diferente da prática, usar da verdade, né, não esconder o jogo, não omitir, não mentir, né, ser verdadeiro, né, e ter coragem. Verdade significa, às vezes, por exemplo, você não tapar o sol com a peneira. Né? A gente sabe que tem muitos líderes aí que sempre estão dizendo que está tudo bem. Não, está tudo bem, você não vê, é uma marolinha, não tem essa história? Né? Tá tudo certo, não temos problemas, estamos ganhando o jogo, e a gente sabe que não é assim. Ele está enganando os incautos, né? Ele está tentando ficar bonito na foto, mas as pessoas olham para ele e dizem: esse cara está mentindo. Né? Então, usar a verdade aumenta o respeito, a confiança e a admiração que as pessoas têm da gente. Agora, eu falo a verdade, mas eu tenho coragem para não só para dizer a verdade, como para propor alternativa para sair daqui, né? Para fazer uma coisa diferente, para mobilizar os esforços em direção a uma situação melhor do que a que temos hoje. Então, vocês vejam que tudo que eu falei aqui está relacionado. Né? Quando eu falo em missão, depois falo para ir para a missão, nós temos que ter. Para conseguir realizar a missão, nós precisamos ter competências hard. Não é? Mas não adianta só as competências hard, eu preciso das competências soft, que são as pessoas. Mas as pessoas, eu preciso ser admirado, querido por elas, respeitado, e para isso eu preciso ter caráter. Então, essas são as partes, né, que integram a liderança, assim, os componentes de uma liderança bem-sucedida, de uma liderança autêntica, de uma liderança consciente. Né? É claro que nós não vamos encontrar, não temos, né? Eu não tenho a ilusão, nunca vi um líder que preencha todos os requisitos com nota 10. Isso não existe, isso é utopia, ou seria uma atopia. Mas eu, como líder, eu olho para esses pontos aqui e procuro melhorar. Preciso melhorar minha comunicação, minha capacidade de ouvir, preciso melhorar minha capacidade de deixar claro o que eu espero das pessoas, preciso influenciar melhor as pessoas com relação ao nosso sonho, não é? Preciso ter mais coragem, e por incrível que pareça, coragem é uma coisa que se desenvolve, porque coragem não é um sentimento, coragem é uma qualidade mental, né? Quando você analisa a situação, verifica quais são as causas do teu medo, né, e se prepara para enfrentá-las, você desenvolve coragem. Então, são esses pontos todos que vocês vão receber depois esse material e valeria a pena um exercício de autoconhecimento em cima deles. Né? Isso aqui é Ética Nicômaco, né, que é um livro que fala muito sobre isso, sobre a questão do caráter, né, do líder, que nós voltaremos. Esse aqui é um livro que eu gosto muito, que é o Caráter e Liderança, do Luiz Felipe Dávila, que é um sociólogo e cientista político, foi candidato a presidente da República. Ninguém prestou atenção nele, mas ele foi candidato a presidente da República. Ele tem um livro que fala sobre isso. Ele fala aqui sobre o caráter de alguns dos grandes estadistas brasileiros. E tem gente que diz assim: mas o Brasil não teve estadistas, né? Claro que teve estadistas. Claro que teve estadistas, que a gente não percebe. Também não eram perfeitos, como nenhum é, mas nós podemos falar, né, do Dom Pedro II, né, podemos falar do Ulisses Guimarães, né, podemos falar do Getúlio Vargas. Tem alguns caras que foram realmente estadistas, Oswaldo Aranha, não é? Enfim, outros nomes que surgirão. Então, veja, a questão do caráter. Então, todos esses pontos, gente, eles se complementam. Né? Eu vou, então, nesse momento aqui, interromper a apresentação e abro, então, a palavra agora para uma pequena discussão. Eu sei que foi muita coisa, né, nessa apresentação,
Eu já disse que depois nós faremos aulas focadas, né? Aulas não, encontros, né? Focados. Nós vamos falar de cada um desses tópicos separado, né? Porque mesmo assim vocês vão ver que talvez nós precisemos de mais de um encontro para abordar cada um desses temas, né? Então, com isso, eu devolvo a palavra. Eu sei que o Nerlan e o Macedo têm um compromisso na Associação Médica daqui a pouco, né? Mas nós podemos ficar mais um pouco aqui conversando, né? Temos, assim, nós temos 1 hora, né? Esse encontro é de 1 hora. Nós começamos às 19h, são 19h45. Temos até 25, mais ou menos, porque a gente não começou bem às 7 horas. Então, eu queria devolver a palavra para o Nerlan, porque eu sei que ele tem que sair, e para o Macedo, e depois abrir um pouco a discussão aqui entre nós. Bom, o Macedo fala, em seguida eu completo. Eugênio, quando se falou ali em associabilidade, e embaixo se põe como segunda comunicação. Não seria o inverso? Eu teria que ter uma boa comunicação para criar uma sociabilidade. Eu não sei se isso poderia ser formatado dessa maneira, porque se eu não tenho comunicação, como é que eu vou formar esse grupo aqui, ter a sociabilidade entre nós? Eu não sei nem falar. Então, eu acho que a comunicação vem em primeiro lugar, uma opinião para colaborar. Não, eu veja, você tem toda a razão. Só quero explicar que aqueles 4 tópicos que eu coloquei, eles não têm uma ordem hierárquica. Primeiro esse, depois o outro. Nós temos que ter esses 4 aqui, né? Mas eu concordo com você plenamente, né? Porque as pessoas sociáveis está implícito, né? Que você ser sociável significa você se comunicar com as pessoas, né? Você saber expor as suas ideias, né? Ser uma pessoa que as pessoas gostam de estar com, e também saber ouvir, né? Saber ouvir. Então, eu acho que você tem toda a razão, né? Uma pessoa sociável é uma pessoa que se comunica bem. Senão a pessoa está no meio de sei lá, de um grupo, né? Seja no trabalho, seja num coquetel, alguma coisa assim, a pessoa fica isoladinha ali, não se comunica com ninguém. Ela não está mostrando o quê? Sociabilização, né? Então, eu concordo, acho que sim, sim. E talvez, Macedo, o que você tenha dito seja até uma pista, né? Porque tem muitas vezes assim, eu gostaria de ser mais sociável. Eu gostaria de ser mais aceito pelo grupo e tal. Qual é o caminho? Ora, melhore a sua capacidade de comunicação, né? Melhor, você vai ver que ao se comunicar melhor, você vai ser mais aceito pelo grupo, né? Sem dúvida. Você repare que, apesar da evolução da humanidade, a humanidade regrediu, porque o ser humano hoje, ele é mais exclusivista, ele pensa só nele. Então, eu pergunto para vocês, se vocês ficarem em casa, quietinho lá, eu quero ver que na sexta ou no sábado liga para vocês para convidar vocês para jantar ou para bater um papo. No meu tempo, do meu pai, eu era criança, o meu pai, toda semana, ele e minha mãe saíam para visitar alguém. Mas não era para ir jantar. Ele ia visitar um irmão, ia visitar um primo, ia visitar não sei quem. Chegavam lá, e essa visita era sociabilidade. Ele ia falar sobre a família, sobre o estudo das crianças, onde eles estão. Era tomar uma bolachinha com um cafezinho. E eu me lembro quando meu pai recebia visita na minha casa. Tanto que a sala de visita hoje passou a ser para a diarista limpar e não para receber pessoas. E ninguém recebe pessoas. Então, o mundo está cada vez menos social, com menos sociabilidade. Sociável, né? Essa conversa nossa agora é maravilhosa. Isso chama-se sociabilidade, né? Mas daqui a pouco apagou a televisão, cada um por seu canto e tá. Mas ainda bem que existe esse tipo de coisa hoje por causa da pandemia, essa facilidade. Eu se está falando com colegas de cada canto do Paraná
Isso é muito importante para todos. Obrigado. Eu pessoalmente acho, Macedo, que tudo é ferramenta. Nós estamos usando aqui uma ferramenta de comunicação, não é? Mas nós também sentimos necessidade de estarmos juntos, estarmos próximos uns dos outros, né? Sentimos falta do abraço, uma coisa que a gente sentia demais durante a pandemia. E quando se fala que as novas gerações estão mais isoladas e mais é, individualistas, é a palavra, isso é um sintoma, né, dos meninos, das meninas, que ficam falando só pelo WhatsApp. Eles praticam uma sociabilização, mas sem afetividade, sem a parte humana da sociabilização. Ficam só trocando mensagem e tal, às vezes estão até próximos. Na mesma casa, no mesmo bairro, ficam trocando mensagens. Isso é uma coisa. Queria abrir a palavra para mais alguém do grupo aí, por favor. O José, o Plínio, o Gilberto, né? O Araré, Christian, Beatriz. Por favor. O professor Malafaia, que está me honrando aqui com a sua presença. Eugênio, nós temos que descer. Está acontecendo hoje uma palestra e o lançamento de um projeto para pessoas com deficiência visual grave, que é um óculos que nos foi apresentado aqui na Associação Médica, aquelas pessoas que têm quase uma cegueira e com isso eles conseguem resgatar um percentual da sua visão. Então, nós teremos que nos ausentar. Deixo aqui um abraço a todos vocês e, por favor, continuem nesse debate, nessa conversa que é muito produtiva. E em setembro teremos mais uma conversa de líderes. Já está programado aí. Tá bem? Peço desculpas. Não, você já tinha avisado, Nerlan, eu até comentei isso no começo. Teremos o nosso próximo encontro em setembro, e eu queria propor o seguinte: essa apresentação aqui ela será enviada para todos, essa apresentação de hoje, né? E eu queria ouvi-los com relação a quais são os tópicos que vocês consideram mais relevantes, né? Que vocês indiquem, né, dentro desse menu, né, desse cardápio, o que a gente tem que falar mais. A gente pode começar por aí, né? No próximo encontro. Tá bom, vamos lá, porque daqui a pouco termina lá a cerimônia. Um abraço. E nós vamos ficar aqui mais alguns minutinhos só, né? Então eu insisto agora, por favor, se alguém quiser fazer uso da palavra, isso faz parte, isso é um encontro, né? Não é uma aula. Boa noite a o Araré todos. levantou a mão. Sim, eu gostaria de inicialmente dar boa noite a todos, dizer que realmente estou bastante satisfeito de participar desses encontros, já é o segundo que eu estou participando. Acho esse tema muito relevante, é importante que o professor Eugênio aí nos situe, nos coloque melhor nessa questão de uma didática, para que nós que exercemos uma liderança dentro da associação possamos trabalhar com as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Então, por exemplo, eu sou presidente aqui da Associação de Araucária. Nessa próxima gestão do Dr. Macedo, vou fazer parte como vice-presidente para a região sul. E a gente precisa realmente ter as ferramentas necessárias para motivar os demais colegas, porque, infelizmente, a gente sabe que os colegas médicos, eles, até por uma questão da própria formação, eles não tiveram, digamos assim, na faculdade e depois mesmo, talvez a nível de pós-graduação, temas que preparassem-nos para serem líderes, seja um diretor de hospital, seja um secretário de saúde, seja o presidente de uma corporação lá, tipo um seguro-saúde, e que as pessoas que entram nessas áreas, elas têm uma certa dificuldade, porque elas têm que adquirir isso através de cursos, de treinamentos e tal, né? E o médico, digamos, que trabalha, que está na linha de frente, ele não percebe que mesmo ele não tendo pessoas que façam parte do mesmo
mesmo grupo, assim, que sejam outros médicos, mas até na questão do seu trato do dia a dia com as pessoas que o cercam no consultório, na clínica, os funcionários, os próprios pacientes, ele tem uma função de líder, que é uma liderança onde, além de exercer o papel técnico dele, de ser um bom profissional, de promover a saúde das pessoas, de curá-las, etc., ele tem que motivar as pessoas a também praticar essa questão de promover a própria saúde e de transmitir isso para outras pessoas, quer dizer, criar uma corrente para que daí a gente consiga efetivamente ter um retorno em termos de que a saúde não se torne uma coisa extremamente cara como é hoje, onde a gente simplesmente fica tratando o que já deu errado, alto custo, complicações de situações que poderiam ser, digamos, prevenidas lá na frente. Então, seria muito mais assim uma manifestação minha no sentido de ressaltar a importância desse curso e dizer que a gente está bastante satisfeito com ele. Obrigado, Arleve. Você tem toda a razão. O médico é um líder natural. Se ele não o é, está deixando de lado uma parte importante enfim, da sua atividade. Mas eu concordo plenamente que nós não recebemos formação. E eu acho que a gente não recebe formação durante o curso médico, porque nós temos muita. A própria medicina já nos absorve muito, né? O curso médico tem 8.500 horas, 8.600 horas, né? Que é o curso mais de aulas, né? O segundo é engenharia com 3.000 e poucas. Então, lógico que nós temos, é muito difícil a medicina, né? Então, parece que não sobra tempo para outras coisas. E o médico também sofre de uma síndrome que está descrita, por incrível que pareça, que é a tal da síndrome do sequestro intelectual, né? Como a medicina é uma coisa muito, muito difícil, parece que o teu cérebro é absorvido por isso, né? E quando você vai estudar alguma coisa que está fora da medicina, parece que você está cometendo uma espécie de uma traição com a medicina, né? Porque, não, eu podia estar lendo mais um livro de medicina, podia estar fazendo mais um curso e não fazer um curso de gestão ou de liderança. No entanto, tudo isso te transforma numa pessoa melhor, um médico melhor. Beatriz, você aparece à minha esquerda em cima, por isso que eu apontei para você. Primeiro, também estou muito satisfeita de estar participando dessa formação, desse encontro aí de líderes, como o doutor Eugênio falou e o doutor Araré colocou bem. Na realidade, na minha avaliação, toda a sua apresentação até o momento, elas são temas de extrema importância, e eu vejo, assim, dentro da análise que eu pude compartilhar com os meus colegas na gestão, que eu agora vou encerrar, algumas questões como as competências de hard skills. Eu acho que para os médicos que estarão à frente da diretoria ou da presidência das associações médicas, é um lado muito desconhecido para os médicos, eu imagino, a não ser aqueles que já tenham feito alguma aula ou alguma formação, talvez mais técnica, mas que a sua colocação é extremamente essencial, né? Que você precisa realmente, para essa análise, ter uma visão sistêmica, né? Como o professor Eugênio falou, você tem que ter uma análise da realidade atual, aonde você quer chegar também, e qual é o seu plano do estado atual você chegar ao seu plano futuro. Isso eu vejo que para todos os presidentes que estão assumindo e que talvez não tenham tido ainda essa experiência ou que não tenham tido essa formação, vai ser essencial a sua fala, né, professor Eugênio? O doutor tem uma formação bastante de gestão também, e como o doutor Araré falou, o nosso conhecimento está muito voltado para
as nossas áreas mesmo, né? Nós somos muito especialistas na medicina e não tivemos essa formação durante a faculdade, que quando você sai, você precisa ter gestão desde o seu consultório até qualquer outra atividade que você vai exercer, e a gente vê que isso é muito falho entre os médicos. E eu vejo que esse curso, esses encontros, para todos nós, é fundamental, né? A experiência que eu tive foi muito gratificante e isso foi, na prática mesmo, necessário. E algumas com relação a competências de soft skills, eu acredito muito na prática, né? Eu, por exemplo, tem alguns que já nascem muito bem dotados, né, da questão de socialização, de comunicação, e para mim, eu vejo que houve uma necessidade mesmo da prática e do aprendizado para você conseguir se comunicar melhor e conseguir se fazer entender, né? E isso também eu acho que são competências aí que se complementam, não, né, também na questão da técnica mesmo, né, do conhecimento técnico mesmo, desse pensamento estratégico. Então, eu acho que essa formação que o doutor está oportunizando para todos aqui, nós não tivemos, né? Não sei, alguns que vão começar agora e vão ser os próximos presidentes agora, vocês estão sendo contemplados aí com um presente inédito e que vocês podem aproveitar muito, muito durante a prática. E eu agradeço realmente pela experiência que eu tive, e esse curso vai me ajudar também, mas eu realmente quero só agradecer e poder participar. Tá bom, Beatriz, você sabe que eu sou seu admirador, conheço bem o seu trabalho e você já é uma grande líder, né? E uma das características do bom líder, do grande líder, é ele achar que ainda pode ficar melhor, né? Senão você vive naquele ambiente da arrogância intelectual, né? Do sujeito que já acha que sabe tudo. E nós todos conhecemos gente que acha que sabe tudo. A medicina é cheia de deuses, né? Que acham que estão acima do bem e do mal, e com isso meio que se fecham ao aprendizado, né? O que é uma grande tristeza. Agora, tem um ponto que você colocou, um momento que diz assim, há pessoas que já nascem com são mais sociáveis de nascença, isso é genético na pessoa, não é? Eu concordo plenamente, né? Eu até já disse no começo que a liderança é uma tendência também, né? Que assim como você nasce com tendência para jogar bem futebol, para aprender rapidamente um instrumento, você nasce com tendência também para liderar. Mas isso não significa que você nasceu líder, não é? Você nasceu com espírito sociável, não significa que você seja uma pessoa sociável. Isso, as pessoas podem negar você, dependendo do seu comportamento, né? Então, isso é um aprendizado. E a própria comunicação. A própria comunicação. Eu vou fazer um comentário a meu próprio respeito, que é praticamente uma confissão aqui, mas nós estamos entre pares aqui, entre amigos. Eu vou dizer o seguinte, a minha vida foi muito mais dedicada ao magistério do que a qualquer outra coisa, do que a medicina. Eu sou professor, né? Comecei a dar aula em 1971 e nunca mais parei. Hoje sou professor universitário e adoro dar aula, adoro quando estou na sala de aula. Entretanto, o começo foi muito difícil para mim, porque eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu me considero ainda uma pessoa tímida, não é? E aí, para vencer essa minha timidez, esse medo de estar na frente de uma sala de aula, com alunos me avaliando 100% do tempo, eu tive que desenvolver uma capacidade didática, que é uma coisa que eu tenho, né? Eu ganhei, aprendi a ser didático, né? A explicar coisas. Eu sou um explicador, basicamente, não é? E você percebe que eu tinha colegas, né, que já eram naturalmente mais sociáveis, mais grandiloquentes, chegavam falando, blá, 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 e essas pessoas acabam achando que a sua grandiloquência é suficiente para se fazerem entender. E não é, entendeu? Nós precisamos organizar a maneira como nós nos comunicamos. Temos que organizar o nosso pensamento para organizar as frases, né, para falar para que o outro entenda o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo,
passar uma mensagem. Então, não é grandiloquência. Então, ser sociável não significa ser um contador de piadas. Tá? Eu não sou um bom contador de piadas. Né? Não é isso. Né? É você simplesmente se sentir bem entre pessoas e as pessoas aceitarem de bom grado a tua presença. Basicamente é isso. Bom, amigos, colegas, queridos, eu sou obrigado a encerrar, né? Porque nós temos o compromisso de que seja exatamente 1 hora, são 25 e começamos mais ou menos 7h03, por aí. Então, eu agradeço aí a participação de vocês, né? Do Araré e a Beatriz, né? Verbalizaram, outros não, porque não vai dar tempo, mas, por favor, prepare-se para falar alguma coisa na semana que vem. E essa apresentação, a Jaqueline está aqui presente, né, que está nos assessorando, ela vai mandar um PDF dessa apresentação para todos vocês, né, que é o resumo aí dos nossos 2 primeiros encontros. Tá aí a Jaqueline, que ainda está na Associação Médica, Jaqueline. A Jaqueline é um fenômeno. Está aí na mesa dela. Ela podia estar em casa. Mas amanhã eu passo para você, Jaqueline, o PDF dessa apresentação, se manda para todo mundo, e eu espero, né? A Jaqueline vai cobrar. O que vocês querem falar na próxima aula? Tá bom, gente? Namastê! Muito obrigado pela presença de todos, é uma honra para mim, uma alegria. Corrigindo você, Beatriz, não sou eu que está proporcionando isto, é a Associação Médica do Paraná.